Meus amigos, bem-vindos aí. Vamos assistir agora um debate entre Ricardo Salles, nosso conhecido ex-ministro aí do Meio Ambiente do Bolsonaro, e o deputado petista Rogério Correia. Ricardo Salles nada mais vai fazer do que destruir essa narrativa da denúncia contra o Bolsonaro, fantasiosa desse PGR, e amassar esse deputado petista. Não tem os argumentos dele, é só repetir essas mesmas baboseiras que estão nessa denúncia, ou então estão na Globo, na CNN. Nada de novo. É só perseguição, mentira, fantasia, suposição. Nada mais. Um inquérito, uma investigação totalmente sem pé nem cabeça, que não prova nada. Não tem uma prova, não tem nada. Tanto que a defesa do Bolsonaro mostrou lá na sua pré-defesa que não foi disponibilizado nem todas as provas do processo para eles. E nada liga com nada. Vamos assistir aí, deixe nos comentários aí o que vocês acham aí. Quem ganhou o debate, o Ricardo Salles ou esse petista mentiroso aí? Passe, né, este ano. Salles, a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, na sua avaliação, reforça ou atrapalha a tramitação deste projeto de lei? Boa noite. Boa noite, Basília. Boa noite, Rogério. Eu acho que reforça porque o sentimento de injustiça para com essas pessoas que foram condenadas no 8 de janeiro, que estão respondendo ainda ao processo, embora alguns ainda não tenham sido condenados, foram condenadas num juízo que não deveriam estar, porque ninguém ali tem prerrogativa por foro, com diversas dificuldades, com o devido processo legal, ampla defesa, contraditória. Mas, acima de tudo isso, eu aproveito aqui que vai responder o meu colega deputado Rogério, para dizer o seguinte: o maior interessado nisso deveria ser o presidente Lula, porque ele defendeu na campanha que iria pacificar o Brasil. E a história do Brasil está cheia de momentos em que houve uma explosão de problemas e logo em seguida prisões e logo em seguida anistias. Isso aconteceu do Império até 1979 com a lei da anistia do Figueiredo para aqueles que foram processados durante o regime militar. Portanto, é do interesse do próprio presidente Lula, que é governo, ter a estabilidade, pacificar o país, resolver esse problema. Até porque há um sentimento disseminado na sociedade em que essas pessoas estão sendo condenadas a penas absurdas. Lula nunca quis pacificar o país. Ele quer se vingar do país, parece. Processos aos quais elas não tiveram acesso. E a Câmara dos Deputados está sensível a isso. Acho que esta é uma pauta de justiça humanitária, não é uma questão de direita e esquerda. Quando a esquerda pleiteava a anistia total em 79 e foi atendida, ela não excluiu ninguém. Não excluiu aqueles que roubaram, sequestraram, mataram. Foi uma anistia geral, plena e restrita. Se isso valeu para crimes de sangue, como aconteceu naquela época, mais ainda neste momento. Você pode dizer que foi invasão de propriedade, depredação de prédio público, enfim, ou até querer enquadrar naquele item, que eu acho que não é o caso, de tentativa de golpe de Estado, porque ninguém dá golpe de Estado num domingo, né? Ou num final de semana, vestido com bandeira do Brasil, com o vendedor de algodão andando lá no meio, não tinha uma arma, os prédios estavam fechados. É baderna, é depredação e como tal deve ser tratado. Mas passando ao largo disso, acho que isso pode passar ao largo. O Brasil precisa pacificar esse assunto. Enquanto esse assunto estiver gerando esse sentimento de injustiça, o país não se pacificará. E quem perde com isso, acima de tudo, além, obviamente, desses condenados, é o próprio governo do presidente Lula, que teria um interesse, quem é governo tem interesse em que as coisas se pacifiquem. Tem interesse em estabilizar isso, em deixar isso para trás, passar uma borracha. Ele sairia como uma pessoa maior, uma pessoa grande, uma pessoa com mais sentimento de país. Ao contrário senso, se você é esquerda, o governo atual e a esquerda, portanto, ficarem trabalhando contra a anistia, dá um sentimento de pequenez, um sentimento de revanchismo, de vingança, que não é próprio, inclusive, de quem teve aquele discurso todo desde 79, lá na anistia, no fim do regime militar. Portanto, acho que o sentimento de injustiça que paira sobre esses presos, os condenados e aqueles que ainda estão respondendo, ele fica ainda mais reforçado, respondendo a sua pergunta, com essa denúncia muito mal engendrada contra o presidente Bolsonaro. Rogério, a mesma pergunta para você. Mas antes, aqui, fazer uma contextualização,
perdão e anistia são sinônimos e são momentos, expedientes próprios de uma pactuação social, um desejo da população. É assim que o senhor vê o projeto de lei da anistia, uma vontade popular, ou, na sua avaliação, a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro piora a tramitação desse? Por que a gente não pergunta o contrário? É vontade de quem manter essas pessoas presas e prender o Bolsonaro? De quem? Deixa aí nos comentários quem que você acha que tem essa vontade. De quem? Texto. Boa noite. Bem, boa noite, Basília. Boa noite, Ricardo. É um prazer estar com vocês aqui no debate. Olha, para mim, esse projeto de anistia não tem pé nem cabeça. E ele não vai passar no Congresso Nacional, exatamente porque ainda está em julgamento o que aconteceu. O que nós tivemos no Brasil foi uma tentativa de golpe. Eu falo como membro que fui da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apurou o que aconteceu no Rio de Janeiro. Um pouco nós não tivemos um golpe de Estado. E não eram senhorinhas, senhoras mais velhas, idosas, nada disso. Era toda uma armação muito bem planejada. Inclusive com tentativa de assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, presidente à época, Alexandre de Moraes. Estes foram engendrados num chamado Plano Punhal Amarelo, onde forças especiais do Exército, chamados Quintes Pretos, foram chamados para atuar e que o presidente Jair Bolsonaro, na época, sabia disso tudo e deu aval à continuidade desse plano. Não sou eu que digo. Isso é dito pela Polícia Federal, que fez o inquérito e, no inquérito, indiciou o presidente Jair Bolsonaro e vários outros, que são os mandantes, são os chefes, são aqueles que planejaram este golpe, junto com o general Braga Neto, que já está preso, e outros. Eles pediam a intervenção das Forças Armadas para que, criada a confusão, as Forças Armadas fizessem a intervenção no sentido do golpe. Antes, logo depois que o presidente Lula foi eleito, eles ocuparam as estradas, eles fizeram atos de terrorismo, ocuparam as frentes dos quartéis, pedindo ditadura militar. Basta lembrar, vocês todos, nossos telespectadores, dessas figuras plenas lá. E depois fizeram toda aquela quebradeira, que evidentemente não foram senhoras velhinhas, para quebrar o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto, e quebrar também o Congresso Nacional. Foi organizado. Foram para lá também com pessoas que pagaram para eles ir para lá. Tudo isso dentro do planejamento colocado pela Polícia Federal no seu inquérito. Também a CPMI chegou à mesma conclusão e agora a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Então, ali, no interior disso, ainda houve tentativa de explosão de bombas no aeroporto de Brasília e depois disso, vários radicais que entram tentando jogar bomba no Supremo, que vai se criando este clima pelo bolsonarismo. Tenho por mim que o bolsonarismo é uma vertente neofascista no Brasil e ela é perigosa nesse sentido. O filho do presidente está nos Estados Unidos e de lá atiçando para que este clima de guerra continue. Então você não pode falar em pacificação antes do julgamento. Como fala mentira, pelo amor de Deus. Serem julgados especialmente os que planejaram o crime da formação de quadrilha para tentar derrubar um presidente eleito e acabar com o nosso direito de voto. É um crime grave, isso tem que ser apurado. Então nós temos que dar tempo para que eles apresentem a defesa. Aliás, ontem foi o último dia para se apresentar a defesa. Deve ter sido horrível essa defesa, porque ninguém nem viu direito o que é. E se, de fato, se julgassem inocentes, especialmente Jair Bolsonaro, não estaria pedindo anistia, estaria para dizer que era inocente. O próprio petista reconhece que o prazo do Alexandre de Moraes para a defesa analisar o inquérito é ridículo, né? 15 dias para ler quase 100 mil páginas da denúncia. Para não fugir do Brasil e de lá, do exterior, tentar continuar comandando as tentativas de golpe, que, por fim, elas são tentativas de golpe permanente. São crimes continuados contra a democracia brasileira. O parlamentar de direita está pedindo anistia, o parlamentar de esquerda está pedindo até para o ex-presidente Jair Bolsonaro usar tornozeleira eletrônica até que venha o resultado do julgamento no Supremo Tribunal Federal. Um grande debate se faz aqui pelos discursos, é bem verdade, pelos argumentos, mas também pelas expressões. É muito bom ouvir os lados e acompanhar caras e bocas que vocês fazem. A esquerda só defende bandido. Agora um ex-presidente que nem condenado a nada foi, eles querem colocar tornozeleira eletrônica. Contra o tempo, porque quem quer a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e das outras 33 pessoas
diz que dá para fazer tudo neste ano, receber a denúncia e concluir, ou pelo menos avançar na condenação, ali no julgamento, ainda em 2025, antes das eleições em 2026. Agora, quem está do outro lado dessa história acha que dá para aprovar a anistia também. Todos os especialistas aí em Supremo dizem que um inquérito desse com 34 denunciados, o julgamento demoraria de 5 a 6 anos no mínimo. Aí eles vão julgar em menos de um ano. Julgar e condenar todo mundo. Isso é perseguição ou é uma justiça imparcial? Dentro de 2025 até setembro deste ano. Então, e aí? Vocês estão jogando contra o tempo? Se colar, colou? Quem tem mais chances mesmo de confirmar essa expectativa ao fim e ao cabo? Salles, essa previsão sobre o projeto de lei da anistia, de passar pelo Congresso até setembro, é realista? Olha, mas eu acho que é realista. Como eu disse aqui, eu entendo que o Rogério não concorde, mas eu acho que os deputados, talvez os do PT, até por uma questão de alinhamento com o governo e tudo, tenham que, até o fim, pelo menos a maioria dos deputados do PT, manter essa visão externada aqui pelo Rogério. Mas os deputados, mesmo de esquerda, de partidos que são centro-esquerda, PSDB, Cidadania e outros, né, Solidariedade, enfim, já entendem que esse assunto não pode continuar do jeito que está. Essa história de aguardar o julgamento, os julgamentos têm demorado e têm sido feitos de forma totalmente exógena ao que manda a regra do devido processo legal. As condenações são absurdas. Você fala, olha, vamos aguardar o final de um processo como esse, o processo é julgado até o final, e uma pessoa que entrou num prédio público e sentou na cadeira de um ministro é condenada a 17 anos de prisão. Uma senhora que escreveu, perdeu o maneco batom, 13 anos. Quer dizer, é uma coisa absurda, não tem cabimento. Quer dizer, é um país em que homicida, ladrão, latrocínio é solto por muito menos tempo que esse, a pessoa ser condenada por penas dessa magnitude. Então, não se trata aqui de uma questão formal, aguardar o processo ou não. Acontece que a injustiça gerada, ela é tão grande, ela é tão evidente, é um processo tão persecutório, né, que salta aos olhos de qualquer pessoa com o mínimo de razoabilidade, que você tenha esse tipo de coisa acontecendo. Quando você vê, por exemplo, os comentários que foram feitos por muitos advogados, juristas e magistrados, quando tratavam da Lava Jato, exatamente aquele mesmo argumento se aplica ao caso agora dos presos e aqueles que respondem no 8 de janeiro e até também no caso do presidente Bolsonaro. Então, lá atrás dizia-se que a prova obtida por delação premiada era praticamente tortura. Ora, o Mauro Cid, nós vimos os vídeos, ameaçado de ter o pai, a mulher, a filha responsabilizados. Se aquilo não se equipara ao que se disse que era tortura na Lava Jato, não sei o que seria. Da mesma forma, a ausência de devido processo legal. No caso do Lula, se dizia, por exemplo, que o foro não era Curitiba, que tinha que ter sido em outro lugar. E no caso do Bolsonaro e desses presos, então, nenhum deles tem prerrogativa de foro por função. Ou seja, essas pessoas não tinham que estar sendo processadas no Supremo Tribunal Federal. Se você usar o mesmo critério que foi usado para o Lula na Lava Jato para essas pessoas do 8 de janeiro, de cara o processo é nulo. Nenhum deles tinha que estar sendo julgado lá. Então você tem tudo é nulo desde o início, relativos à fragilidade do processo e que indicam, evidentemente, que você não tem que esperar até o final. Por outro lado, o processo de anistia, estando maduro na casa, na Câmara dos Deputados, e quero crer que quando estiver maduro na Câmara estará também no Senado, ele pode ser votado e pode ser aprovado. E defendo aqui, de novo, o que eu disse no começo do programa. Se eu tivesse no lugar do Lula, teria uma postura magnânima e dizia, agora chega, essa turma já sofreu, já tomou um pito, já tomou um castigo, ele vai fazer o que todos os grandes presidentes do Brasil e o próprio imperador Dom Pedro II e figuras históricas do nosso país fizeram. Agora chega, agora eu vou anistiar para o país poder ser pacificado. Senão, o discurso do amor venceu da campanha eleitoral fica um discurso vazio, um discurso mentiroso, falso. Quer dizer, você diz que o amor venceu, mas na prática adota uma postura de revanche, de vingança, né? Isso não é compatível com o discurso e com o sentimento e, sobretudo, com o interesse, como eu disse, de quem está no governo. Quem está no governo tem que querer previsibilidade, tranquilidade e não fomentar essa distensão social, esse problema todo que nós estamos vivendo no nosso país. Mas, em tese, a gente está falando de anistia ou de perdão antes mesmo das condenações. Seria um tipo de perdão prévio, antes de saber o tamanho das penas e se, de fato, essas pessoas serão condenadas. Você tem dúvida de que alguém vai ser condenado aí? Se teve gente que não fez nada, pegou 17 anos de cadeia,
Tem mendigo que estava andando lá no meio da multidão, ou foi comer pegar uma marmita na porta do quartel, ficou preso quase 2 anos, está andando de tornozeleira até hoje, sendo que já foi provado que o cara não estava em nada de manifestação. Você tem dúvida ainda? Isso que é um jornalista? Então, Rogério, para você, a mesma pergunta. Essa previsão de que o texto do projeto de lei da anistia vai passar pelo Congresso até setembro é realista? Quem vai validar isso? O Congresso, a Justiça, perdoar antes de condenar? Qual a sua avaliação? É por isso que eu disse que não tem pé nem cabeça. Como é que nós vamos perdoar alguém que está sendo julgado? É porque eles sabem que Bolsonaro cometeu um crime. E ele também sabe. Por isso ele quer anistia e não quer provar sua inocência. Agora, de quem nós estamos falando, né? Porque vendo o deputado Ricardo colocando isso, parece que nós estamos falando de pessoas bondosas, de coração muito humilde, muito bom. Não é disso que estamos falando. É de uma pessoa que no Congresso Nacional defendeu um torturador da presidenta Dilma Rousseff, na época em que caçaram o mandato da Dilma Rousseff através do meu entendimento, de um golpe chamado de impeachment. Ali ele disse e fez uma homenagem ao coronel Ustra, um dos maiores torturadores do regime militar. O filho dele usava uma camisa do Ustra e passeava com ela no Congresso Nacional, passeia ainda. Ele próprio, agora Eduardo Bolsonaro, lá de fora, disse que o filme Ainda Estamos Aqui é uma comédia, segundo ele, porque não existe ditadura naquela época, existia um regime democrático dos militares, que, aliás, foram erradamente anistiados naquela época, porque continuaram o processo, inclusive, de tentativas de golpe. Então, se está falando, não é de uma senhoria, está falando de Jair Bolsonaro, a pessoa que disse que ia metralhada, que ria daqueles que estavam morrendo de Covid, que tossia, fingindo que não estava nem aí, disse que não estava nem aí na pandemia. Nós estamos falando de uma pessoa que não pode ser anistiada, que ele repetirá o que fez daí para pior. Nós estamos vendo Trump voltar aos Estados Unidos, pior do que foi no primeiro governo. Imagina se Jair Bolsonaro volta, anistiado, achando que pode fazer tudo o que fez e mais. Ora, sinceramente, nós não teremos um regime democrático no Brasil. Para quem tentou acabar com a democracia, simplesmente você anistia e faz de novo. Então não dá para que a gente passe a mão na cabeça e diz que isso é pacificar o país. Não, isso é incendiar o país. Olha, Bolsonaro está armando a sua fuga. Qual o plano que ele tem, junto com os bolsonaristas, que chefiaram essa tentativa de golpe? Estar o máximo possível no exterior e de lá criar um caos e instabilidade política no Brasil, o que fazem? Junta-se a isso com aquelas empresas que hoje detêm os meios de comunicação, que são exatamente as chamadas redes sociais. Então, o Twitter, por exemplo, Elon Musk, que fez gestos nazistas na posse do presidente Trump. Nossa, que declaração idiota. Ele está, junto com o filho dele, tramando um golpe no Brasil. Então não se pode pedir ao presidente Lula... Como pode ser canalha assim, né? Essa praga ainda é de Minas Gerais ainda. Que vergonha para Minas. Concepções autoritárias que tem. Então nós estamos falando disso. Por isso não pode haver anistia. E não haverá, porque você não pode simplesmente anistiar alguém que você não sabe nem o que ele ainda foi julgado. A extrema-direita, o Salles, ela está isolada no Congresso Nacional. Os próprios partidos centrão não interessam por isso. O Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, já disse claramente que isso não é um assunto do Brasil agora. Isso é um assunto referente ao Supremo Tribunal Federal. E nós não podemos simplesmente bloquear o julgamento deles, porque isso seria fazer o bloqueio da justiça. Isso também é crime. Então, o Congresso Nacional não pode simplesmente interceder junto a um julgamento. O Poder Judiciário está fazendo, o Supremo Tribunal está fazendo, dizer, parem de julgar porque nós já demos anistia. Ora, isso aí é evidentemente um crime que cometeria e seria evidentemente relegado pelo Supremo Tribunal Federal.